Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, prosseguindo o assunto de sintaxe, nós vamos estudar os chamados predicados verbais. Na aula de sexta-feira da semana passada, nós aprendemos que predicados nominais são aqueles em que o núcleo é um nome, como no cartaz desse filme. Deus é brasileiro. O núcleo do predicado é o nome brasileiro. Mas agora vejam esse outro cartaz. Eles não usam black tie. Nesse cartaz temos uma oração em que o núcleo do predicado é um verbo, o verbo usar. Então entendam, enquanto o predicado nominal tem como núcleo um nome, o predicado verbal tem como núcleo um verbo. Vamos entender. Vejam esses dois cartazes. Cada um dos cartazes tem como título uma oração completa. Numa oração, como nós já dissemos em outra videoaula, o sujeito é o termo de que fala a oração, enquanto que o predicado é o que a oração fala sobre o sujeito. Então estamos colocando o sujeito de cada oração em preto e o predicado em vermelho. No primeiro predicado, o núcleo é o nome brasileiro e a forma verbal do verbo ser apenas desempenha a função de ligar esse termo ao sujeito, como nós estudamos na videoaula de sexta-feira passada. Mas no segundo predicado, o núcleo é o verbo usar. Então é um predicado verbal. Nessa aula, são esses predicados que nós vamos estudar, os predicados verbais. Os predicados verbais são formados por verbos que não são de ligação, ou seja, os verbos que não têm por função ligar um termo ao seu referente. O verbo usar, por exemplo, não pode ser considerado um verbo de ligação. Trata-se de um verbo que exprime ação. Já dissemos em outra videoaula que os predicados nominais são formados por verbos de ligação. Já os predicados verbais são formados por 4 tipos de verbo. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento para que seu sentido fique completo, sendo que esse complemento não exige preposição. No caso, como primeiro exemplo, podemos usar o próprio título desse filme. Eles não usam black tie. Vamos colocar o predicado em vermelho e vamos sublinhar o núcleo. O núcleo é a forma verbal do verbo usar. Quem usa, usa alguma coisa. O que eles usam? Ou melhor, o que eles não usam? Black tie. O mesmo acontece em orações do tipo: eu li o jornal, João estudou matemática. Quem lê, lê alguma coisa. Quem estuda, estuda alguma coisa. Agora vamos falar dos verbos transitivos indiretos. João precisa de apoio. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então o verbo precisar exige a preposição de. Então quando o verbo exige um complemento, que por sua vez esse complemento também exige uma preposição, como é o caso do verbo precisar, ele é chamado de transitivo indireto. Sendo que, vejam essas duas outras frases. Eu gosto dos meus amigos. Joana assistiu à novela. Mais uma vez, estamos colocando o predicado em vermelho e estamos sublinhando o núcleo. Na segunda frase, o núcleo do predicado é o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar é transitivo indireto, já que exige uma preposição. No caso, a preposição de. No caso dessa frase, a preposição aparece no termo dos, que é a contração da preposição de com o artigo definido os.
Na terceira frase, o núcleo do predicado é o verbo assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o verbo assistir é transitivo indireto, porque ele exige a preposição a. E no caso dessa frase, a preposição a aparece no acraseado, que é a fusão do a preposição com o a artigo definido. Quem quiser pode dar uma pausa. Agora nós vamos falar dos verbos transitivos diretos e indiretos. João deu rosas à namorada. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Isso quer dizer que o verbo dar exige dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição. Então, o verbo gostar é o que nós chamamos de um verbo transitivo direto e indireto. Agora nós vamos falar dos verbos intransitivos, que são aqueles que não exigem complemento. O verbo dormir, por exemplo. Quem dorme, dorme. Não precisa de um complemento. Renata dormia. No máximo, nós podemos dizer que o verbo dormir aceita um complemento, mas aceitar não significa necessariamente exigir. Podemos acrescentar, por exemplo, o advérbio tranquilamente, só que esse advérbio não é um complemento exigido pelo verbo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então nós continuamos tendo como foco principal os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.